Vencendo a morte, e o que aconteceu ainda acontece. E acontecerá, o seu tataraneto terá o seu olhar. E acontecerá, o seu tataraneto terá o seu olhar. O presente é um reflexo do passado e o futuro é um reflexo do presente. O presente é um reflexo do passado e o futuro é um reflexo do presente. É um espelho que reflete lá na frente. É um espelho que reflete lá na frente. O brilho do olhar do seu tataravô é o brilho do olhar do seu filhote. O brilho do olhar do seu tataravô é o brilho do olhar do seu filhote. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. E acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. E acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. Ei! Muito legal a música. Isso aí, André Abujanra. É isso aí. Essa Então, música é gente, sistêmica mesmo, né? É. então, então, gente, deixa eu tirar aqui a compartilhar, pronto. Bom, boa noite de todo mundo, Tatiana, Isadora, que eu ainda não dei. Então, essa noite aqui, mais uma reunião dessa iniciativa Cultura Orgânica, que é voltada para tudo aquilo que a gente tem feito de bom, né? Para toda a gente que tem feito coisas boas para a nossa sociedade, né? Para a nossa evolução, para o caminho da humanidade. Para mostrar também que não é só aquilo que se publica na mídia de terrível que nós vivemos. Então, aqui a gente publica trabalhos maravilhosos e a gente vem fazendo isso já desde o início da pandemia, por coincidência, era para ser presencial, né? Tivemos uma ou duas, né, Ana? Reuniões presenciais, e aí veio a pandemia e nós nos tornamos virtuais Híbridos. e Híbridos. continuamos assim porque é assim que tem funcionado. Estamos recebendo aqui a Tânia agora lá de Floripa, a Denisa de Brasília. Então, estamos aí falando para o mundo, né? Então, essa é uma iniciativa do Grupo Trabalho 60 Mais, né? Embora a gente não peça carteirinha, tem muita gente com menos de 60, né? Ou pelo menos que parece que tem menos que 60. E, enfim, esse é um grupo que procura desenvolver o protagonismo sênior. Ana Maria Orsi é parceira aqui do nosso trabalho, né? Grande colaboradora. E a Denise vai dizendo que ela chega lá, então. E esse, então, é o caminho. Nós vamos, então, agora passar para a Cláudia. A Cláudia, antes disso, né, principalmente agora que estão aqui as pessoas que frequentam mais também, vamos informar que esse ano a gente vai tirar férias em julho, tanto da cultura orgânica quanto do... Olha, o Norberto, em quanto tempo ele não aparece? Tanto da cultura orgânica quanto dos encontros astrológicos. Nós vamos tirar férias em julho, tá? Está um pouco estressante para nós essa intensidade o ano todo, né? Então, vamos tirar férias em julho e voltamos no começo de agosto com tudo. Então, essa é a última cultura orgânica desse primeiro semestre, e na semana que vem nós temos o encontro astrológico do primeiro semestre. Então, voltando aí, né,
Apresentação, então, da Cláudia. A Cláudia é uma grande amiga, mãe Waldorf, que acompanha, né, os meus netos aí, com os filhos dela, as filhas dela, e a comunidade Waldorf é uma comunidade mesmo, né? Não é uma escola que tem pais e professores, é uma grande comunidade, isso cada vez fica mais fortalecido, principalmente na Escola Guaí, que tem se mostrado uma grande inovadora, né? E então, não podia deixar de falar isso, mas a Cláudia cuida das pessoas, sabe? Ela cuida das pessoas. Ela já teve no mundo corporativo, como eu, né? É, e, e hoje ela é uma grande cuidadora das pessoas. Eu passo com ela. Minha filha deve muito do caminho que ela tá empreendendo hoje, assim, com o meu genro e toda a família, os meus netos, eu também, aproveitando toda essa capacidade que a Cláudia tem, que transcende até a teoria da coisa, porque ela tem uma sensibilidade incrível. Já foi nossa aluna também de astrologia, mas aprendeu os passos básicos, né? Ainda está aí para decidir aprender os avançados, né? Quando quiser. Mas os passos básicos já estão apreendidos, né? Então, Claudinha, muito obrigado pela presença. As câmeras e os holofotes estão todos para você. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória e do que é esse trabalho. As diversas... Tá vendo, gente? Sempre tendo que botar alguém no mudo. Então, então esse trabalho que você faz, com todas as dimensões dele, que de todas as dimensões que ele alcança, temos toda a curiosidade para saber mais de tudo isso. Então, ficamos aí com você. Obrigada, Sérgio. Fiquei muito feliz com o convite. Aí deu uma paradinha aqui. Voltou. Está Fiquei normal. muito feliz com o convite. Já fui, não das melhores alunas, né, do Sérgio, mas aprendi um pouquinho até para conseguir ter um olhar também para o que o cliente não sabe que está escondido ali, né? O mapa mostra e às vezes a gente não tem consciência. Então, ajudou um pouco nesse meu trabalho. Mas então, como o Sérgio falou, não sei se dá para dizer bem mundo corporativo, mas eu passei primeiro pelas exatas, vim da engenharia. Acho que todo mundo, né? Assim, na adolescência, a gente tem uma ideia do que é na vida, aí passa um tempo, a gente tem outra ideia, e assim a gente vai mudando, porque a gente está sempre buscando melhorar, está sempre tentando ir para o mais, e a gente não tem certeza qual é o caminho. E aí, muitas vezes, assim, depois de já estar trabalhando como terapeuta, como consteladora, eu olhava para trás e pensava, para que passei pela engenharia? E aí, um dia, numa constelação, eu vi que foi necessário. E isso vale para tudo que a gente passa na vida. Principalmente as coisas, assim, difíceis, desafiantes. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver assim, putz, eu precisava passar por isso. Faz parte, é importante no caminho. Então, trabalhei 10 anos como engenheiro, com algumas empresas, como engenheiro de processos. E hoje o trabalho que eu faço não deixa de ser olhar o processo como um todo da vida de uma pessoa, que fez ela chegar onde está e para onde ela quer ir. E aí não são só as constelações, que é o que eu vou falar hoje aqui. Eu faço também limpezas emocionais para tirar aquelas raivas, tristezas e medos que a gente guarda, assim, que estão travadas no corpo e que às vezes nos impedem de andar, de evoluir.
Como até o Bert Hellinger falava, que só existem 2 movimentos essenciais. Ou a gente está olhando para a morte, ou a gente está olhando para a vida. Quando a gente está olhando para a vida, a gente está fluindo, a gente está indo, mas em vários momentos parece que a gente dá um tropeço e a gente começa a olhar para a morte. É para uma ferida que não foi bem cicatrizada, fechada, algum problema que acontece no trabalho que parece que aciona um gatilho, os nossos problemas de relacionamento, enfim, toda vez que a gente ficar olhando para a dor, é como se a gente estivesse olhando para a morte. E aí é um processo, um aprendizado que vai nos fazer também sair um nível mais alto. Então, esses problemas que a gente passa ao longo da vida nos fizeram crescer muito. Aí, se a gente consegue olhar com gratidão para isso, a gente cresce mais ainda. Mas então, trabalhei 10 anos nessas empresas e eu me sentia assim, trabalhando para o lado negro da força. E eu queria trabalhar para o lado da luz, mas era assim uma visão, eu diria até infantil. Até quando alguns caminhos que eu passei que foram super importantes, como em ONG de proteção aos animais, ONG ambiental, todas essas vivências eu estava procurando fazer algo útil, bom para a humanidade. Então, acho que de alguma forma isso era um reflexo de que o meu caminho estava nas ordens da ajuda, mas eu ainda não sabia. Então, eu ficava correndo que nem barata tonta, assim, tentando me encontrar. E depois do mestrado na USP, que não foi um sucesso, eu estava com o meu trabalho, fui apresentar na França com destaque, e aí fui expulsa do mestrado por um erro de comunicação, e aí eu disse assim, não, tem alguma coisa errada. Aí fui fazer um coach de trabalho, assim, para ver o que eu queria fazer na vida. E nesse coach, era uma consteladora, ela trabalhou principalmente com PNL e constelação, e trabalhou muito mãe. Quando a gente está olhando carreira, a gente trabalha bastante mãe. E mudou radicalmente, assim, o meu jeito de sentir, de ver as coisas. Eu pensei, gente, eu preciso entender o que essa mulher fez. E aí eu fui estudar. Estudei primeiro PNL, gostei bastante. Ainda não era o suficiente para eu entender tudo o que estava acontecendo. Então, eu fui estudar também constelação, e aí comecei a atender durante um tempo. Acho que eu atendi uns 2 anos, assim, gratuitamente, porque eu queria aprender mesmo, queria saber realmente o que acontecia por trás de cada um daqueles métodos. E aí eu sim, me senti realizada. Assim, acho que agora eu encontrei meu caminho. E aí, não parei mais. Então, o Sérgio já me pegou mais adiante, né, já um pouco mais sólida no conhecimento, e ainda assim estou, acho que anos-luz do que eu preciso aprender, mas todos nós, né, temos um caminho de aprendizado que acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente se dá conta que sabe nada, e aí começa a bater o desespero e a gente estuda, e aí cada vez sabe menos, mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu aprendi com o Sérgio, quando ele olhou o mapa, assim, que eu saio de vocês que têm um pouco mais de conhecimento da astrologia, sai do ascendente Gêmeos, que é mais mental, que fica focando nos estudos, meu Marte também em Gêmeos, e o meio do céu é em Peixes, que aí faz um caminho em direção ao espiritual. Então, normalmente eu faço isso, eu preciso entender mentalmente, depois eu faço o caminho para o sentido, para a espiritualidade. E a espiritualidade esteve comigo desde sempre, vamos dizer assim. Minha família passou por algumas experiências religiosas, mas eu tinha uma conexão assim um pouco diferente, de pedir para sentir o céu e ter uma experiência aos 9 anos assim incrível, uma sensação incrível, como
nossa, não dá nem para explicar, de assim, uma plenitude. E foi um segundo entre ir e voltar, só que enquanto eu estava lá, parece que eram uns 10 segundos, talvez, assim, mas era um tempo bem diferente. Também sonhava com pessoas que iam morrer, então tinha já uma abertura que eu não gostava, exceto essa experiência que foi muito boa. As experiências de sonhar com pessoas que iam morrer eram péssimas, né? Então, não era algo que eu queria. E não vou dizer que eu fui para engenharia fugindo disso, porque eu acho que eu não tinha muita consciência na época, sabe? Eu só queria trabalhar, queria trazer algo novo para minha família. Fui a primeira a fazer faculdade, então tinha esse querer ir para a vida e crescer. E eu acho que muitas pessoas assim passam por esses estágios de decisões assim que a gente pensa, será que eu tomei a decisão certa? Mas estão tentando, estão buscando, estão dando o seu melhor. E eu faço até um paralelo com as constelações. Eu não sei se aqui todos conhecem constelação, alguma coisa. Não, nada, nada. Isso é importante. Por quê? Superficialmente, Cláudia. Tá. Por quê? Porque a constelação ela teve um crescimento também. Que nem eu vim falar sobre as novas constelações e as novas, assim, digamos, é uma maturidade na constelação e ela teve um caminho e um caminho muito necessário. Então, quando o Bert começou, bem que ele tinha toda uma experiência, ele era teólogo, ele fez, acho que pedagogia também, ele fez algumas formações e ele passou por algumas formações de grupo, Gestalt, algumas coisas com a Virginia Satir, ele teve a experiência na África, enfim, foi um somatório de coisas que fez com que ele chegasse nesse método, que hoje é muito diferente do início. Então, quando começou, por exemplo, as constelações, a família ia constelar, tinha que estar todos os membros da família lá. Ou se fosse constelar um casal, ia estar o casal lá. E foi, eu não sei quanto tempo levou para, por exemplo, uma pessoa da família não se negou, não pôde comparecer, e depois o Bert Hellinger percebeu que a cadeira que ficou vazia acabou representando aquela pessoa. Então, assim, como as coisas acontecem, né? Podia até ficar bravo, putz, a pessoa se negou a vir e aquilo foi um passo tão importante para a evolução. Depois ele percebeu que, além de colocar cadeiras, por exemplo, outras pessoas podiam representar quem não estava. E ainda assim, nesse início, as pessoas ficavam paradas, estáticas, e o Bert dizia o que cada pessoa tinha que falar. Então, teve todo um processo assim, de evolução, que nem é na nossa vida. A cabeça que nós tínhamos aos 20 é muito diferente da cabeça que a gente tem agora. E que bom que na nossa época não tinha celular, né, para filmar algumas coisas que os jovens hoje não têm. Mas, com o passar do tempo, ele foi percebendo o quanto as informações estavam disponíveis num campo. Então, para aquele sistema familiar, para outros sistemas, a informação estava ali. E teve uma época também que as constelações, assim, as mais tradicionais, como a gente conhece, o constelador, ele coloca frases de solução, ele diz qual que é o melhor caminho para resolver ou entrar num equilíbrio, numa harmonia, para a solução, aquilo que a pessoa estiver trazendo de problema para ser visto numa constelação. E aí, teve uma época que, inclusive, se colocava frases na boca de ancestrais. Então, se falava para um ancestral, falar para o neto, digamos, que estava lá constelando, eu te libero.
E passou um tempo, o Bert viu que isso era muito ruim, que a gente não coloca frases na boca de um ancestral que não está ali. Então, passou a ser um momento que só o cliente que ia constelar podia falar alguma frase. E assim foi mudando ao longo do tempo. Então, quando a gente pega, às vezes, algo escrito no início, que o Bert levou 20 anos para escrever o primeiro livro, porque ele não queria que virasse um método. E depois que ele escreveu, realmente aconteceu isso, virou um método. Mas se a gente for olhar, esteve tudo a serviço, porque foi importante para as pessoas conhecerem, levarem adiante, e é quase como se isso alimentasse o campo das constelações com mais crescimento, inclusive com os erros, que nem os erros que a gente comete na vida, os erros que também aconteceram nos campos também ajudaram a crescer, também foi aprendizado do que levava mais para a vida e do que levava para a morte. Então, de certa maneira, a gente pode... Uma das frases que se fala muito em constelação é que está tudo certo. E está tudo certo. Mesmo quando a gente olha coisas bem ruins que possam ter acontecido com a gente, às vezes a gente não consegue ter um olhar muito maior e muito amoroso para entender que aquela dor era necessária. Então, é um processo para a gente chegar nisso, mas também faz parte do nosso caminhar. As perguntas são para o final, né, Sérgio? Eu vi que tinha umas coisinhas, umas mensagens. Mas então, as constelações, o Bert Hellinger também com o tempo percebeu que o constelador, quando ele interferia na constelação, tentando resolver a situação do cliente, às vezes ele ia contra o sistema do cliente. Então, o sistema do cliente, por exemplo, não queria que aquele descendente ficasse liberado do dinheiro, porque tinha uma dívida a pagar naquele sistema. E o constelador meio que forçava a situação para liberar. E aí, o que acontecia? O próprio constelador é como se ele pegasse a carga para ele. Você causou um dano ao meu sistema, você vai pagar por isso. Então, isso seria também a lei do equilíbrio. Então, a hora que eu tiro a responsabilidade de alguém, eu pego para mim. E aí, vendo que isso estava acontecendo, é que também foi sendo observado o que seria o ideal. O ideal seria deixar o próprio campo trazer o que precisa. Então, as novas constelações têm menos interferência, deve ter menos interferência do constelador. E o ideal seria que, assim, tudo se resolvesse pelo campo, pelo movimento que os representantes vão trazer. Então, assim, por exemplo, dando um exemplo da reverência, quando a gente olha um ancestral que é maior que a gente, tipo os pais, qualquer um que tenha vindo antes, os avós, bisavós, o constelador percebendo que o cliente se coloca muito maior, não necessariamente, às vezes é uma postura de arrogância, ou às vezes é uma postura de querer cuidar dos pais, dos avós, fazendo com que eles ficassem menores. O constelador diz assim, faz uma reverência. E o cliente faz a reverência, às vezes, forçosamente, porque ele não está a fim de fazer. Mas como está numa constelação que o constelador pediu, ele faz. Ele faz a reverência ali, mas internamente não é verdadeiro. Ele não está querendo se colocar menor. E quando o campo faz o movimento é diferente, porque aí, nas novas constelações, se todos os representantes estiverem centrados, o movimento acontece naturalmente. A gente sente que uma força está movimentando o corpo, quando vê você está numa posição de reverência e tem um alívio. Isso foi um movimento feito pelo campo. Nem sempre todos os representantes estão centrados e nem sempre, às vezes, nem o constelador está. Então, esse é o ideal. E é só no campo das constelações? Não, a gente teria que estar centrado sempre, mas a gente não está. Então, o que acontece? Se incomodou no trânsito, já se irritou, isso tira o nosso centro.
Se a gente fizesse sempre o exercício de ir para dentro, de ficar alinhado, isso nos traz força. Isso vale para a constelação também. Então, nas novas constelações, a gente olha todas as, digamos, leis que eram vistas como leis nas constelações tradicionais e agora são vistas como forças nas novas constelações, que seria a ordem, o pertencimento, o equilíbrio. E nas novas ainda se incluiu uma coisa que o Bert sempre falou que era primordial às leis, era o sim, sim para tudo como é, seria uma aceitação. Então, primeiro a gente aceita tudo como foi, para aí a gente conseguir fazer algo. E essa aceitação, esse sim, para tudo como foi, para tudo como é e para tudo como será. É uma entrega muito grande, que é bem difícil para a gente. Quem é ansioso, sabe, é controlador, portanto, tem dificuldade de entregar. Isso causa dor na gente, mas ainda assim a gente, com medo, a gente tende a querer controlar e acaba bloqueando mais. Então, essa postura de dizer sim para tudo, uma das formas também é com a reverência, da gente olhar os ancestrais, as coisas que aconteceram ou na nossa vida. Quando a gente olha todo o caminho que a gente fez e faz uma reverência, tudo como foi, parece que sai assim uns 10 quilos de cada ombro, sabe? Então, esse é um exercício bom para fazer para a gente sair do controle, sair da ansiedade. Olhar todas as coisas que incomodam. No trabalho, relacionamento, tudo que vier à mente de vocês incomoda, as questões financeiras. Imagina tudo na frente, faz uma reverência, fica 10 segundos em reverência. Assim, quando você levanta, você já vê de outra forma. Parece que a coisa diminuiu o peso. Bom, e esse sim, essa rendição, um exemplo assim de como a rendição é importante, a aceitação, quando a gente não reconhece algo, não percebe, a gente fica sem, na verdade, sem autoridade, não é autoridade a palavra certa, sem força mesmo para fazer uma mudança. Então, por exemplo, eu sou alcoólatra e eu não aceito, não reconheço isso. Não, eu não sou. Não, eu só bebo socialmente. Enfim, se eu não reconhecer que eu tenho um problema, eu não vou procurar ajuda. Eu não vou ter um movimento de cura. Então, sempre o primeiro passo é reconhecer. O que na gente está dando errado? Reconhecer, até quando a gente for olhar as questões políticas, ambientais, de relacionamento. Primeiro, tem que ter um sim para as coisas como são. Aceitar a realidade. A realidade hoje é essa. É diferente de você, não é aquele sim submisso. É assim, então deixa. Sabe? Não é isso. É olhar a realidade como ela é. Quando a gente consegue olhar a realidade, aí a gente consegue ter uma postura de mudança. Quando a gente não aceita, a nossa postura é uma polaridade oposta. A gente vai na raiva, a gente vai na revolta. E toda vez que a gente está num polo, outro polo se cria. Então, toda vez que a gente estiver em alguma das polaridades, que a gente conseguir perceber isso, porque é difícil se perceber em polaridade. Quando a gente perceber, a gente procura olhar tudo que tem de bom no outro polo e tudo que tem de ruim. E do lado que a gente, a princípio, estaria preso, a gente olha tudo que tem de bom e tudo que tem de ruim. E aí a gente vai ganhando um certo conhecimento, vai entendendo o outro lado, e isso vai se aproximando para a gente dar um lugar no coração. E parece fácil assim eu falando, mas não é. Então, isso vale, por exemplo, para a política, que é o exemplo mais fácil, né? A gente, toda vez que a gente tem certeza que a gente está certo de alguma coisa, a gente está na polaridade. Então,
a dúvida é nossa amiga nesse caso, né? Da gente ir atrás, tentar ver como os outros pensam, o que está acontecendo, o que eles sentem, qual é o bem maior, porque assim, sempre tem uma intenção positiva. Se a gente for olhar assim, ou às vezes a intenção positiva é para si mesmo, mas tem uma intenção positiva, pode ser de sobrevivência, pode ser que queira o bem do outro, o bem do país, enfim, existem intenções positivas e existem também os nossos emaranhamentos. Então, por exemplo, a gente pode estar preso num campo de culpa, a gente pode estar preso num campo de vítimas, e a vítima é um potencial perpetrador. Perpetrador é aquele que, por exemplo, um assassino, digamos, um assassino de um sistema, ele é o perpetrador, e aí tem a vítima. A vítima, ela vai entrar, se ela entrar numa energia de vingança, ela é um potencial perpetrador. Que aí, em outro momento, ela vira o perpetrador e vai ter outra vítima. E os sistemas ficam fazendo isso, um com o outro, em busca de equilíbrio, que é uma das forças do amor, ou uma das leis. Então, essa busca pelo equilíbrio, ela só vai realmente entrar num lugar realmente equilibrado quando tiver uma reconciliação. E é muito mais fácil a gente olhar para um assassinato e uma vítima que teve 7 gerações atrás. Olhar com amor, dar lugar, permitir essa reconciliação, do que quando é algo aqui e agora. É muito mais difícil, porque aí as nossas emoções estão muito envolvidas naquilo. Então, provavelmente, o que a gente não consegue resolver agora vai passar para outra geração. E se a gente for pensar, nós somos, assim, privilegiados, que essas gerações que estão agora, no máximo uma atrás, que tiveram, assim, meios de olhar para as suas emoções, para as coisas que aconteceram, antes disso não tinha. Então, as coisas só, assim, não resolvidas só eram passadas adiante. E o sistema escolhe o mais novo. Então, por exemplo, o Sérgio não conseguiu resolver algo. O sistema percebe, ele não vai resolver isso. Uma culpa que carrega, um não merecimento, alguma coisa assim. Ah, o Sérgio não vai conseguir resolver isso, vamos passar para o mais novo do sistema. Vai pegar o Vicente, que é o mais novo. Ou vai pegar o próximo filho do Miguel, sabe? Então, tende a passar 3 gerações, 4 gerações adiante. Então, às vezes, a gente olha no campo, a gente está olhando uma cura, que a gente vai dar um lugar para essa cura agora, de algo que aconteceu 7 gerações atrás. A gente está vinculado a um ancestral que a gente nem conheceu. Mas a gente está vinculado, a gente está trazendo isso. E por que a gente traz? É o que a gente chama de amor arcaico. A gente está vinculado, assim, a gente se coloca para pagar uma dívida, alguma coisa, por amor, por pertencimento, para pertencer. Então, para fazer parte desse clã, dessa família. Só que tem um amor maior que esse amor arcaico, que é quando a gente consegue olhar, dar lugar aos excluídos, sejam eles assassinos ou vítimas. Porque lá atrás era muito difícil dar lugar a um perpetrador, a um assassino. Inclusive, até a constelação no caminho dela de crescimento, o pertencimento que hoje a gente olha, considera que dá lugar a todo mundo, independente do que a pessoa tenha feito. Todos têm direito a pertencer. Teve uma época que não, só pertenciam os bons. Então, tinha uma certa moral no meio do caminho. Quem, por exemplo, matou os filhos, não pertence. Esse tem que ser excluído porque ele é mau. E hoje não, a gente dá um lugar a todos, independente das escolhas que as pessoas tenham feito, independente de elas fazerem algo que causa dano. Porque até o dano, às vezes ou sempre, né, é necessário. E aí nós temos as nossas escolhas individuais e a gente tem o próprio destino coletivo.
e tudo que o nosso sistema carrega. Então, a gente se coloca, às vezes, muitas vezes, é sempre inconsciente, assim, eu não tenho consciência de todas as coisas que eu carrego. Então, eu posso estar com alguma atitude repetitiva na vida e nem sei que está vindo de algo do meu sistema. Então, leva, às vezes, um tempo para a gente se dar conta de algumas coisas. Então, acho que eu já era uns 7 anos consteladora, quando eu percebi que uma das minhas filhas representava alguém do passado. Tinha um bloqueio entre a gente. Eu não... Levou 7 anos e eu fazendo constelação quase todo dia. Então, tem coisas que parece que surgem na hora que precisam surgir, que está na hora da gente liberar. Tem um caminho que a gente faz. Então, pode vir alguém, por exemplo, constelar o dinheiro, que sempre tem algumas coisas que as pessoas buscam mais, né? Eu preciso resolver minha vida financeira, preciso resolver o trabalho, preciso resolver o relacionamento. E aí a pessoa quer olhar para isso, mas o sistema vai mostrar que tem algo antes para ela olhar. Se ela nem tomou pai e mãe ainda, que é a primeira coisa. Então, o sistema vai mostrar a prioridade. Aí ela vai ter que vir de novo, vai olhar outra vez. Putz, mas quando vai resolver o dinheiro? Bom, já deu uns passos em relação a isso. E aí, esse negócio de tomar pai e mãe, uma das coisas que eu pensei em falar, que a gente sempre tem uma preocupação, né? Se nós somos bons pais, se nós nos colocamos direito. Mas, assim, para sermos bons pais, primeiro a gente precisa ter tomado os nossos pais. E dificilmente a gente já tomou quando a gente tem os nossos filhos. A gente ainda está num processo. Às vezes a gente tem, assim, eu como consteladora, nossa, já olhei tanto isso no campo, acho que agora eu já resolvi. Aí, de repente, de novo. E parece que a gente dá um passinho a mais e cada vez toma um pouquinho mais. E o que é esse tomar os pais, que é tão importante na constelação? Primeiro, aceitá-los como eles são. Então, não tem pai e mãe perfeito. A gente tem que aprender a vê-los como seres humanos, com todas as falhas que eles têm, e tem várias, e essas falhas foram importantes também para o nosso crescimento. Então, nós precisamos de pais imperfeitos. E nós fomos imperfeitos para os nossos filhos. E além de todas essas, assim, as coisas que a gente... os traumas, dificuldades que a gente passa na infância, que molda quem a gente é, ainda tem que a gente carrega da família. Nossos pais, a mesma coisa. E além disso, desse carregar para a família, ainda tem mandatos aí no meio. Então, tem um mandato tipo, se apresse, passa correndo. Sabe aquele negócio? Eu tinha isso com uma das minhas filhas. Corre, rápido, não sei o quê. Esse é o mandato de se apressar que vem da família, que tem uma energia assassina por trás. Parece pesado falar isso, né? Mas o se apresse é morra logo. É muito pesado. Mas é isso. Quem está sempre apressado, correndo, o que está tentando fazer? Resolver tudo, vai embora. O que está por trás, a energia que está por trás desse apressado é isso. Então, também tem o outro mandato que vem, seja perfeito. A gente, às vezes, exige algo dos filhos que foi exigido da gente, que é uma perfeição que não existe, nós somos humanos. Então, nós estamos cheios de defeitos. E a gente está aqui justamente por isso. Então, é um peso, que daí a gente sente que nunca é bom o suficiente, porque tem essa cobrança. E, às vezes, assim, ó, tudo que a gente viveu, por exemplo, pais muito críticos, ou a gente vai para um lugar que a gente fica muito crítico, inclusive com a nossa criança interna, ou a gente vai para um lugar de muita vergonha, não faz nada, porque qualquer coisa que eu fizer eu vou ser criticada. Então, tem muita coisa que foi acontecendo na infância nossa, na infância deles, e vem se repetindo.
Então, até que alguém consiga olhar para isso com amor e consiga ir quebrando essas coisas. Parece assim, nossa, eu vou olhar isso na constelação e Deus vai sumir. Não, é um caminho, né? Mas quando a gente consegue olhar para esses pais, reverenciar que eles são humanos, que eles tiveram muitas dificuldades e são maiores que a gente. Uma das imagens que eu trago, assim, é que, por exemplo, imagina quando chegam uma terra nova, chegam os primeiros para desbravar. São árvores imensas, assim, tinha que ter muita força para sair abrindo caminho para os próximos que já vão ter uma trilha. Aí que já vão poder usar a força deles para abrir um pouco mais. Outros vão vir e vão fazer estrada. Quiçá algum lá é um dos que estavam fazendo os automóveis. E aí esse que está ali como engenheiro fazendo automóvel vai dizer, meus ancestrais não fizeram nada. Eu é que sou o gênio aqui. Ele está se colocando muito grande. Ele precisou de tudo que veio antes. Esse reconhecimento de que essa força que veio antes abriu o caminho para a gente estar aqui agora e que a gente precisa fazer muito menos força do que eles precisaram. E, ao mesmo tempo, eles não tiveram todos os recursos que a gente tem hoje. Eles não tinham, por exemplo, a constelação para ajudar a trabalhar essas dores que a gente carrega, não tinham as terapias, não tinha nem psicologia, não tinha até psiquiatria. Assim, se a gente for olhar na história da humanidade, é tudo muito recente. E é impressionante o crescimento, assim, que essas coisas têm tido. Então, o que eu estou falando hoje do meu entendimento da constelação, talvez daqui a um ano não valha mais. Porque já está num outro nível. E a coisa vai crescendo. E tudo que a gente, assim, eu como constelador, outro constelador e outro vão vivendo no campo, esse campo também vai ganhando maturidade e crescimento. Por isso que as novas constelações também trazem o tema das constelações quânticas. E o quântico é porque, às vezes, um movimento que a gente faz nesse campo é quase como se a gente desse um grande salto. Então, a nossa vida que fica entre altos e baixos, né? Essa é a nossa vida. Não é assim, estou só aqui em cima, super bem, e às vezes a gente passa um momento aqui embaixo e de repente a gente consegue ver algo que a gente sobe de novo. E aí a gente começa em outro nível, e de repente a gente sobe um pouco e vai. E assim é a nossa vida. Então, esses saltos às vezes acontecem numa dessas constelações, que a gente chama de salto quântico. Outra coisa que nas novas constelações, num grupo já com bastante experiência, pode ter alguém que representa, por exemplo, um campo quântico de cura, quando a gente está olhando doenças. É maravilhoso poder ter isso no campo. Mas isso é um campo já preparado, digamos assim. Então, por exemplo, as pessoas que participam das minhas constelações hoje de grupo, elas estão aprendendo a se entregar também para o campo. Quando a gente chega as primeiras vezes, a gente fica todo meio duro, assim, nossa, não sei se o que eu estou sentindo está certo, não entrega muito para o movimento. Aí chega um momento que a gente está totalmente entregue. Ah, deu vontade de deitar, deitou, dormiu no meio da constelação. Por quê? Porque estava representando talvez um morto. Ou porque precisava estar ali somente com o coração e não com a mente. Então, as novas constelações nos levam também para esse lugar de sair do mental e ir para o coração, para o sentido. Quando a gente faz uma constelação tradicional, onde a gente fala assim, você representa o pai, você representa a mãe, você representa o trabalho. As pessoas sabendo o que elas estão representando, naturalmente elas colocam mental. Elas ficam interpretando. As novas constelações a gente às vezes nem escolhe, deixa o campo escolher. E aí o constelador vai entendendo os sinais
Por exemplo, num campo da constelação, que uma pessoa, até pela linguagem do corpo, assim, vocês vão entender, mas é uma pessoa que fica assim, a gente sabe que ela está fechada. Uma pessoa que está parada assim, a gente entende, nossa, aqui parece uma reza, às vezes é uma conexão entre o fazer masculino e o feminino. Às vezes a pessoa está com a mão para trás. E aí eu preciso ver o que ela está fazendo. O que é? O masculino que segura o feminino ou o contrário? A pessoa fica com o dedo apontado na constelação. Eu sei que tem uma acusação. Se for direita é o pai, se for a esquerda é a mãe. Aí, conforme os outros dedos que ela está segurando, ou fica rígido, eu sei que tem algum fluido que precisa ser visto. Bom, eu fui falando, acabei não falando de todas as forças, né? Então, além do sim, para tudo como é, primeira coisa. Isso é um exercício que a gente pode fazer sempre, olhar para tudo como foi e dizer sim. Não precisa estar numa constelação para fazer isso. Isso é uma postura interna para a vida. Depois tem outra força, que é a ordem. De tudo que veio antes da gente é maior. Chegou primeiro, tem mais força. Isso só fica diferente quando a gente está olhando sistemas. O sistema anterior, que era eu e meus pais, tem menos força que meu sistema novo, que é eu, meu marido e meus filhos. Toda vez que um filho casa, ele cria um novo sistema. Então, eu posso constelar minha filha, se ela estiver morando comigo, dependendo de mim financeiramente, eu que tenho que constelar. Ela pode ter 50 anos, mas sou eu que tenho que constelar. Agora, se tiver 20 anos, mas casou, saiu de casa, agora é com ele. Não é mais o meu sistema, ele criou um sistema novo. Agora é por conta dele. Aí, às vezes, os pais vêm assim, eu quero constelar meu filho porque ele não vai bem no trabalho e não consegue prosperar, só que o filho já casou, tem uma família, tem filho, agora é com ele, não é mais com você. Então, como pais, a gente tem que aproveitar a oportunidade de constelar o que os filhos estão mostrando enquanto eles ainda dependem da gente. E toda vez que a gente constela uma criança, um adolescente, ou mesmo um adulto que mora ainda com a gente não fala, te constelei, ou vou te constelar. A gente não faz isso. A gente constela e observa. Porque tudo que os filhos mostram enquanto estão morando com a gente é nosso, não é deles. Então, até as doenças que as crianças têm, exceto sejam aquelas doenças infantis, né? Mas todo o resto é nosso. Então, até normalmente, assim, mas não dá para... nada pode ser regra, tá? Então, mas, por exemplo, normalmente, até os 7 anos, as coisas que as crianças apresentam pode ter relação com a mãe e o sistema da mãe, meus ancestrais. Dos 7 aos 14, tem mais relação com o sistema do pai. Mas pode não ser. Então, nada pode ter regra. Inclusive, às vezes, na constelação tem muito assim... você tem problema com o dinheiro, então é questão de pai ou é questão de mãe. Não dá para saber até abrir o campo. Pode ser que... Então, a gente vê assim, a gente traz exemplos de coisas que acontecem com mais frequência, mas nada é regra. Porque eu posso estar com uma dificuldade de dinheiro, porque algum ancestral lá atrás roubou e agora todo mundo paga a dívida e ninguém consegue fluir. Se eu ganhar um dinheiro, eu dou um jeito de perder, porque eu não posso ter dinheiro, porque meu sistema está devendo. Então, até abrir o campo para ver o que está acontecendo, não dá para dizer o que é. Mas tem algumas coisas que a gente olha assim e são mais comuns. Então, tem o que é regra mesmo? Tudo que for no lado direito, ou é o masculino, ou vem do pai, do sistema familiar do pai, e pode ser o nosso masculino.
assim como tudo que aparece no lado esquerdo pode ser o nosso feminino, ou a mãe, ou algo que vem do sistema familiar da mãe. Aí a gente vai olhar as sensações, isso eu estou falando das sensações que as pessoas têm no campo, mas vale para as coisas que a gente tem na vida também. Então, por exemplo, constelei esses dias uma pessoa que estava com o ciático muito inflamado mais uma ferida na boca, que ela estava com medo de ser câncer e tal. E quando eu faço a constelação, a pessoa não sabe, ela vai entrando nos papéis, essa foi individual, e ela não sabe quando ela está sendo ela, quando ela está sendo a doença, quando ela está sendo qualquer outra coisa. E o ciático olhava para o lado direito, bem paralelo, assim. Aí eu perguntei, tem alguma coisa acontecendo com o relacionamento, alguma coisa com o marido? Porque aí eu vou perguntando para o guia interno, né? Para o corpo. Isso é uma coisa que os consteladores das novas constelações precisam saber muito. Perguntar para o corpo o que é sim e o que é não. Então, e aí eu perguntei algo de pai, do masculino dela, mas não, deu que era relacionamento, era o marido. E aí não, ele está me traindo, eu só não descobri ainda, não consegui provar ainda, porque eu quero me separar. Então, e aí, isso ainda estava vinculado a uma exclusão que essa ferida mostrava. Quando ela foi no papel dela, o papel dela sentia falta de ar e se sentia presa. Quando a gente deu lugar, teve uma ancestral que foi encarcerada, que morreu. Ela sabia da história, que às vezes a gente nem sabe. E mesmo que a gente não soubesse quem é, a gente reverencia o destino daquela pessoa, do jeito que foi, e diz que essa dor não foi em vão, e se coloca para fazer diferente, porque ela estava seguindo por amor o destino, sofrendo o destino daquela pessoa, meio que para que ela fosse vista, aquela pessoa foi excluída. E agora que ela foi vista com amor, é possível deixar em paz, em harmonia. A hora que ela não precisa mais lutar contra esse sistema, ela não precisava mais sentir tudo aquilo. Então, todas as coisas que acontecem com a gente são sintomas para mostrar que tem algo errado. Então, assim, não, mas é que eu tropecei e aí eu quebrei a perna. Foi porque eu tropecei. Mas não podia não ter acontecido nada, então, aconteceu alguma coisa? Olha, o que esse sintoma está trazendo? O que esse quebrar a perna, por que isso aconteceu? Quem que você está seguindo, está representando, qual excluído precisa ser visto? Isso são as coisas que a constelação vai trazendo, para a gente poder ter um olhar amoroso, de incluir quem foi excluído por qualquer motivo, porque todos têm direito a pertencer. E as exclusões não eram só exclusões assim, pessoas, perpetradores, como eu falei, pessoas mal vistas. Tinham exclusões por amor também. Então, por exemplo, uma mãe que perdia 5 filhos e ela não queria, ou nem tinha como viver aquele luto por aquelas crianças, porque ela tinha outras 5 para cuidar. E mais toda a sobrevivência, exagerar, assim, aquela necessidade de sobreviver da época, que não dava para viver o luto. Essas crianças eram excluídas, elas ficavam aguardando serem choradas e vistas. Então, às vezes, o campo nos mostra mortos que precisam ser vistos. E aí eles descansam. Isso gera uma confusão, às vezes, nas pessoas que olham uma constelação dessas, que tem um monte de gente deitada no chão, que estão representando mortos, diz assim, meu Deus, isso é espiritismo. Porque essas pessoas aí estão incorporando gente que morreu. E não é isso. Porque assim como está representando a energia de alguém que foi, tem outra pessoa que está representando a energia de alguém que está vivo. Teve uma constelação que não foi nem eu que fiz a constelação, eu conheço a história da consteladora, uma das minhas professoras, e
ela estava constelando uma moça e alguém foi representar o irmão da moça. Era algo sobre herança, eu acho. E o representante, quando foi entrar para representar o rapaz, ele disse, eu posso sentar porque eu não estou sentindo minhas pernas. E ele foi caindo e ele sentou, e aí a moça ficou até assim, assustada. Ela disse, o meu irmão é paraplégico. Então ele estava representando alguém vivo ali e trouxe esse sintoma. Aquilo era importante. Talvez a importância fosse só ela se abrir, porque fosse aparecer lá era verdadeiro. E se ela não visse isso, talvez ela não se abrisse. Então, às vezes, a informação que a gente recebe também tem esse propósito, né? De nos fazer se abrir um pouco mais para essas coisas que estão além do que a gente vê, que o nosso mental consegue se segurar. E, bom, enfim, além dessa ordem de tudo que veio antes, a ordem também é muito importante, assim, por exemplo, digamos que a minha bisavó tenha perdido um filho numa situação trágica. A partir daquele momento, ela fica presa naquela dor, fica olhando para o morto. No campo, a pessoa fica olhando para o chão, para o morto. Os outros filhos têm um amor interrompido, eles deixam de receber a conexão com a mãe, porque a mãe está presa naquilo, então os filhos, a partir dali, não recebem. Os filhos desses filhos também não vão receber, se os pais não receberam, eles também não recebem, então o amor foi interrompido gerações atrás. Quando a gente lá na ponta vai constelar alguma coisa, aparece esse amor interrompido. A gente consegue olhar com amor, reverenciar, o fluxo volta a fluir. Então, a gente está conseguindo trazer o amor nesse processo todo e assim, não é que a gente vai naquele lugar, aí eu vou lá resolver, porque eu quero resolver o problema da minha mãe. Se a gente, quando vai constelar, tiver essa postura, a gente não vai conseguir fazer nada. Porque toda vez que a gente quer resolver algo anterior, a gente vai numa posição maior. E isso acontecia muito com os consteladores e clientes. Eu vou resolver o problema da minha família. Vou constelar. Você só vai para olhar o que é seu. Se por consequência, por ressonância, isso liberar teus ancestrais, ótimo, só agradeça. Mas não é porque você é especial. Então, a gente vai olhar, a gente precisa olhar para a vida. A gente precisa liberar o que quer que seja para a gente ir para a vida. E toda vez que a gente olha para a vida, que a gente se coloca para crescer, a gente libera algum ancestral. Então, às vezes, para alguns clientes, eu passo um exercício assim, antes de dormir de manhã, imagina algo que representa a vida para você e fala, eu escolho a vida. E é impressionante como muitas pessoas não conseguem dizer isso. Às vezes, a pessoa consegue dizer, eu me coloco para escolher a vida. A gente vai dar um passinho antes. Até que ela consegue dizer, eu escolho a vida. Não é simples, dependendo da situação que a pessoa está vivendo, ela precisa fazer um caminho de conseguir olhar para a vida e liberar os mortos. E outra coisa que às vezes a gente fala é quando a gente olha todas as coisas que estão no nosso sistema, que não faltam catástrofes, né? Mas a gente olha para essas pessoas e diz, eu libero vocês de mim. Isso também traz um alívio para o sistema. Porque a gente às vezes tem a sensação, esses ancestrais estão me segurando. Não, nós que estamos segurando eles. Eles querem descansar. Então, a gente escolher a vida, a gente se liberar, também traz um alívio. Tudo depende da situação, né? Sempre tem que olhar. Até porque, às vezes, o amor arcaico, por exemplo, a gente está num campo de pertencimento que todos, por exemplo, numa crença, todos têm que ser pobres, porque quem é rico roubou.
E aqui a honestidade é muito importante, então não podemos ter dinheiro. E aí uma coisa fica mexida na outra. Uma pessoa no sistema que tenta crescer, ela se sente excluída, ela tende a perder o dinheiro e voltar para continuar pertencendo na família. Então, quando ela consegue olhar com amor tudo que o sistema dela trouxe, as crenças que ele tem, reverenciar e pedir permissão para trazer o novo para a família, ela está fazendo um movimento por amor. Aí, normalmente, tem a permissão, porque você está trazendo algo novo para as futuras gerações também. Então, é um lugar de humildade e não de arrogância. De, eu quero, não quero nem saber o que os outros pensam. Então, normalmente, quando a gente tem a posição de arrogância, alguma coisa na vida passa uma rasteira para te derrubar, para você ir para o seu lugar de pequeno, que nós somos pequenos perante tudo que já foi. Então, essa ordem, eu vou falando, vou misturando todas as leis, né? E aí tem o pertencimento, que eu já falei um pouco sobre esses excluídos do sistema, que são os que foram esquecidos, os que tinham doenças mentais, os que eram perpetradores, enfim, os que não eram bem vistos. E a gente pensa assim, no passado se excluía muito, mas a gente exclui muito hoje também. Aquela pessoa que eu desprezo, que eu não gosto. O desprezo, inclusive, ele tem uma energia assassina muito forte. O desprezo, ele provoca violência. Então, às vezes, num relacionamento, a gente vê que tem uma pessoa que reagiu com violência e do outro lado tem desprezo. Então, é bem forte essa energia de desprezo. E a gente faz isso. As pessoas que a gente não concorda com a linha de pensamento, e aí a gente está excluindo. Então, não são só os antepassados que excluíam, né? A gente continua fazendo essas coisas. Às vezes a gente exclui, por exemplo, eu não gosto da minha sogra. Quando você não gosta de um dos pais do seu esposo, metade dele você não gosta também. Porque ele carrega essa informação, ele é metade de cada um. Então, e é bem comum isso, né? Então, os relacionamentos, eles são o lugar que a gente mais cresce, onde vem mais conflito. E o conflito faz a gente crescer, o conflito nos leva também para o mais. Ele é o início de uma solução. Bom, o que é o equilíbrio também? O equilíbrio precisa da reconciliação, que essa é a força maior, a energia maior. Então, a gente, toda vez que tiver em um dos polos, tentar buscar o que eu preciso compreender para chegar no equilíbrio. O que eu ainda não sei? O que eu ainda não estou vendo? Tentar conhecer todos os lados sempre, para tentar não ficar numa polaridade. Isso quando eu tiver consciência que eu estou numa polaridade. A maioria das vezes a gente não tem. E o pertencimento também é incluir, dar lugar a todo mundo do jeito que é. Essa parte que é mais difícil, eu acho. Né? Do jeito assim, eu te aceito exatamente como você é, com todos os seus defeitos. Normalmente não é assim. Às vezes assim, não, eu aceito essa pessoa, mas do jeito que eu quero que ela seja, do jeito que eu idealizei, do jeito que eu vi, que a gente acha assim, o potencial dessa pessoa é esse. Eu não estou vendo ela como ela é, mas sim como eu gostaria. A gente coloca no lugar de o potencial dela, mas é a ilusão que eu criei. Então, aceitar a pessoa com todos os defeitos, olhar para eles, isso é incluir. E o que eu faço com isso agora? Depois que eu olho e aceito, eu posso fazer alguma coisa. Isso até lembra um pouco da comunicação não violenta, né? Quando a gente consegue realmente ver algo e dizer, isso me incomoda, eu gostaria que você agisse de outra forma. Então, primeiro precisa ter o olhar, eu vejo você, ter aceitação, para daí fazer um novo jeito de fazer, que pode ser aceito ou não, e aí cabe a gente também decidir o quanto a gente está preparado para aceitar ou não a situação.
Então, resumindo as forças, sim para tudo como é, a ordem de tudo que veio antes é maior do que 20, e o que vem depois é menor. E quando outra coisa que faz o amor fluir é o respeito. Não precisa, assim, a ordem não é para levar para a gente para uma posição hierárquica burra, assim. Não, é respeito. Assim, os meus pais fizeram merda. Ok, fizeram. E foi o que eles conseguiram fazer. Foi o que eles deram conta dentro das capacidades que eles tinham. Assim como a gente fez um monte de merda com os nossos filhos. Mas na época, era o melhor que a gente podia fazer. E eles ainda vão fazer também um monte de merda. Sabe? Ninguém está numa posição de sabedoria suprema. Eu não erro. Eu acho que se a gente fosse ter filho só quando a gente está assim, nossa, eu já me olhei bastante, eu já tenho bastante autoconhecimento, resolvi todas as minhas questões, agora eu poderia ter filho? Anos. Então, a gente vai ter filho quando a gente está muito para aprender. E os nossos netos vão chegar, às vezes a gente ainda está assim com muito para aprender. Os que têm neto aqui podem dizer, né, se está certo esse pensamento ou não. Mas eu acho que quando os meus chegarem, eu ainda vou estar assim a anos-luz do que eu preciso saber para ser uma ótima mãe ou vó. Mas faz parte do caminho deles, do nosso. Enfim, estamos aqui para aprender, né? Se a gente tivesse tudo resolvido, não precisava ficar. Eu falo, e aí eu já perco a noção do tempo. Então, vocês têm alguma pergunta? Vamos abrir um pouquinho para as perguntas agora? Por favor, porque senão não para. Pode até começar assim, tipo, não entendi nada. Eu tenho perguntas. Por favor. Cláudia, muito prazer em conhecê-la, que bom, hein? O Sergião sempre trazendo um pessoal bem bacana para a gente conversar e assuntos maravilhosos. Eu conheço a constelação, primeira vez que eu participei, acho que foi antes de 2010, eu constelei a primeira vez em 2014, é fantástico. Eu queria te perguntar, como você recomenda, né, que as pessoas lidem com aquilo que vão ver, que viram, né, na constelação? Porque como não tem família de Doriana, né, tem umas coisas bem bacanas assim, né? Tô fazendo uma piada. Tem coisas muito difíceis, né, na família de cada um. Então, como lidar com o pós-constelação, né? Esse apoio psicológico necessário, né? O que você tem recomendado para as pessoas, né? Como elas devem lidar com esse pós? Mas sabe que nas novas constelações, as coisas não são tão determinadas assim que a gente entre com julgamento e fique diz assim, nossa, mas meu pai ou fulano fez isso, a gente carrega, não fica tão claro, porque é muito mais um movimento energético do campo e a sensação assim de, nossa, alívio. Então, tu sai de uma constelação das novas, sem saber se aquilo que tu carregava lá era 7 gerações atrás, ou era 4, ou era do teu pai, enfim, não sobra tanto espaço para o nosso julgamento mental, que a gente tende a entrar. Mas quando a pessoa sai num lugar assim, digamos uma constelação pare num lugar que não é agradável. Então, por exemplo, a cliente vai constelar, ela observa a constelação dela, um monte de gente começa a deitar, e a representante dela, que é a única que ela sabe quem é, pegou e deitou com os mortos. E acabou a constelação. Porque não evoluiu daí. A cliente pode sair super assustada, e ao mesmo tempo, aquele
susto fazer ela ir para a vida. Então, não necessariamente algo ruim que aparece a hora que se encerra uma constelação é realmente ruim. Assim, aquele pode ser o puxão de orelha que estava precisando, a pessoa olhar e dizer assim, não, mas eu não quero isso, eu escolho fazer diferente. Agora, sim, dependendo do que realmente, por exemplo, eu tento trabalhar o máximo possível com as novas constelações, mas para isso eu preciso de representantes totalmente centrados. E não, a gente não tem essa realidade ainda, então vai ficar naquele mix entre as frases que trazem mais ou menos o que está acontecendo e o movimento do campo, e às vezes a gente sai com alguma interpretação de algo forte, tipo, puxa, meu relacionamento não vai fluir. E aí a pessoa precisa de um acompanhamento. Como eu sou terapeuta também, eu acompanho normalmente o cliente. Às vezes a pessoa vem só para fazer constelação. Pelas novas constelações, a gente não deveria nem ficar perguntando para o cliente se ele está bem depois ou não, para a gente não se meter na vida do cliente, a gente deixar essa energia fluir. Eu espero um pouco e pergunto se está tudo bem. Alguns casos eu pedi para a pessoa passar por uma barra de ácidos depois. Sempre peço para tomar muita água quando precisa liberar algo emocional. Mas as constelações tradicionais é como se elas estivessem no nível da alma, tem muito mais emoção, é o corpo astral. As novas constelações são os movimentos do espírito. Ela é mais profunda, tem menos emoção, tem muito mais movimento. E aí vai num lugar mais profundo que o nosso julgamento às vezes não alcança. Então, acaba tendo menos esse tipo de situação da pessoa precisar de um acompanhamento. E também são mais rápidas, né? O resultado acaba sendo mais rápido. E outra coisa, obrigada. Outra coisa que eu queria te perguntar, você comentou, né, sobre a pessoa, assim, o filho mora e aí ele sai da casa. Tem um fenômeno, né, dos últimos anos, talvez de uma década, dos filhos voltarem a morar com os pais, ou porque se divorciaram, ou porque estão desempregados, né? Aí, às vezes, até volta o filho, o neto, né? Nesse caso, esse filho que volta para a casa do pai e da mãe, né? Por essa coisa da vida, ele volta a estar na responsabilidade do pai em termos sistêmicos. Eu não sei se eu entendi direito. Sim, mas normalmente quando isso acontece com um dos filhos, esse filho está precisando tomar os pais. Por isso que a vida colocou ele nessa situação. Tipo, passou aquela rasteira para que ele resolvesse algo. Normalmente ele já está, ele que teria que estar na busca. Mas alguns pais, assim, procuram, aconteceu tal coisa. Às vezes eu olho no campo se o pai tem permissão ou não de olhar alguma coisa. Eu vejo o que o campo responde, para ver se é algo ali do sistema. Porque quando os pais estão, assim, muito agoniados, nossa, eu queria constelar meu filho e tal, vocês estão, daqui a pouco você pode constelar a sua relação com seu filho. Se tem algo no sistema que vai ser permitido você ver, o campo traz. Se o campo não trouxe, e às vezes traz assim, por exemplo, quando alguém vai constelar relacionamento, a mulher vem, não, eu quero constelar meu marido, porque ele não consegue trabalho nenhum. Algumas vezes não tem permissão, porque o que ele precisa ver é dele. Outras vezes tem, porque aquilo que está acontecendo é da comunidade de destino dos dois. E aí eu acabo olhando no campo se tem permissão ou não para fazer a constelação. Ana. Oi, Cláudia. Muito esclarecedora a sua palestra. Para mim foi muito importante porque eu penso em constelar. Aliás, o Sérgio já falou algumas vezes, você devia fazer uma constelação, mas eu acho que é essa coisa assim de você maturar e talvez fazer na hora certa, sabe? Sim. Mas
Então, eu fiquei com um monte de perguntas que não daria para perguntar tudo agora, mas para mim foi bastante esclarecedor como que as coisas acontecem e essas ordens que você falou. Agora, uma coisa que me vem é o seguinte, por exemplo, você fala, a pessoa vem aqui com uma determinada questão, né? Você pode também se propor a fazer uma constelação sem levar uma questão específica? Sim, eu prefiro, na verdade, quando eu vou ser constelada, eu normalmente quero que só coloque eu no campo. E aí o meu representante traz o que é prioridade. Porque eu acho que daí você fica aberta para receber aquilo que precisa naquele momento, né? Talvez. Exato, porque às vezes a gente não faz ideia o que está segurando, está impactando. E a gente não tem isso palpável para levar para o campo. Eu quero que veja isso. E aí, quando você deixa o campo aberto, aumenta a possibilidade de cura. As novas constelações, assim, a impressão que eu tenho às vezes é que acontece 5 constelações de uma vez só. Você percebe que o tema, assim, que várias coisas vão acontecendo. Parece que o campo olha assim, temos tempo. E aí vai incluindo mais alguma coisa. Mas é legal fazer assim. Eu prefiro, eu adoro. Que bom, obrigada, Cláudia. Magda, Ô, Cláudia, diga. você tem grupos online e presenciais na Granja Viana, né? É isso? Isso. E online Isso. também? Presencial é no quilômetro 26, aqui no Vintage Office. E online, aí tem gente de tudo que é lugar, normalmente, que participa. Tem aqui a Magda, que sempre participa, a Gil, que está com o computador da filha, que está como Isadora, mas é Gil. O Celso, tem a Tati está nos Estados Unidos. Então, o bom do online é que abriu essa possibilidade de expansão, né? De qualquer lugar a pessoa pode participar. E eu fui bem resistente no início, começou com a pandemia, e eu pensei, putz, acho que online não vai ser a mesma energia, não vou ver a relação entre as pessoas, mas é impressionante como o campo se adapta. Então, eu fiz alguns testes, né? Fiz testes primeiro com pessoas que estavam acostumadas a participar no campo, a constelação foi ótima. Aí eu chamei pessoas que não estavam acostumadas, aconteceu do mesmo jeito, porque se a gente for pensar, não tem distância para o algo maior, para o espiritual que seja, a distância não faz diferença. Então, o campo se adapta e a constelação acontece. Você não quer colocar o seu contato aí no chat? Deixar o seu contato, se alguém depois quiser entrar em contato com você? Pode ser, eu coloco no Instagram, acho que é melhor, né? Pode colocar o Instagram. Ótimo. Alguém mais que quer fazer alguma pergunta? A Magda, acho que... Eu A quero. Magda. Eu fico pensando, e aí, de novo, né, a gente falando dos filhos, quando eu faço uma constelação de um filho dependente ou de uma criança que não tem consciência, né, do que ela faz aqui, por exemplo, como lidar com a questão que a gente sabe que, assim, se você vai para terapia, se você manda o filho para terapia, aí o terapeuta te chama porque o problema é você, né? É mais ou menos assim, né? Já aconteceu normalmente. O problema são os pais, não é a criança. E aí, na constelação, como que a gente lida com isso? Eu fico com a sensação de que eu não sei como que eu vou fazer isso, por exemplo. Como que eu vou lidar com uma constelação de uma criança que não sabe, não tem consciência? Normalmente a gente só observa, por exemplo, uma criança que tem uma postura de excluído. Ela se exclui e é excluída, normalmente quando sofre bullying, essas coisas.
ela está representando algum excluído que você precisa ver no sistema, você ou o pai da criança. Normalmente quem procura é quem está precisando ver. Às vezes pode ser do sistema do pai, mas não tem problema, vocês têm um sistema em comum, né? Na hora que criam um sistema, esses ancestrais quiseram que esse relacionamento acontecesse, que viesse esse descendente. Então, o que a criança apresenta pode estar vindo de qualquer um dos lados ou dos dois ao mesmo tempo. E a hora que você, por exemplo, dá lugar para o excluído, esse campo entra em harmonia, essa criança deixa de se comportar como excluído. E normalmente as doenças também têm relação com excluídos, e isso daí trazendo um pouco da nova medicina germânica, né? Que tem muito casamento com as novas constelações. E aí a gente vai dando lugar, e aí normalmente assim, os filhos trazem o que a gente não consegue ver. Então, isso acontece muito na minha casa, né? O que eu não estou conseguindo ver, as crianças vão trazer. Porque tem coisas que fica difícil a gente perceber sem olhar de fora. E aí as crianças trazem. Então, elas estão a serviço do sistema. Quase tudo que a gente se colocou para carregar, a gente se colocou para carregar até os 3 anos de idade, a maior parte das coisas. Então, é bem cedo. Nada é consciente. Por isso que a gente, às vezes, demora muito tempo para se dar conta de algumas coisas, né? E tudo é oportunidade. Tudo que acontece na nossa vida, os problemas de relacionamento, trabalho, filhos, tudo é sintoma, é oportunidade da gente olhar e trazer luz para aquilo, para que possa ser liberado. E nem tudo vai ser simples. Às vezes, a gente, assim, vai ter que fazer mais de uma constelação para conseguir dar lugar para tudo que tem. Normalmente, sistemas muito carregados, assim, que tem muita coisa para olhar, tem o buscador do sistema, que é o que fica indo atrás, que fica tentando trazer luz para tudo. E quando é muito, muito ruim, aí tem constelador. Então, consteladores têm sistemas bem desafiantes. Como eles precisam constelar todos os dias, o único jeito é sendo uma profissão, né? Então, Bom, obrigada. acho que é a Tânia? Oi, para mim fez muito sentido, reverberou cada palavra, Cláudia. Eu já constelei poucas vezes, participei muitas vezes representando, né, em grupos, assim, em coletivos, e é impressionante a reação do campo e as informações que vêm, que às vezes as pessoas levam um tema e o que acaba saindo é outro, que nem você falou, né, que é mais importante, que é prioridade. Da minha família, tem uma tia-avó, que eu só existo porque essa tia-avó faleceu, daí meu avô casou com a irmã dela, é uma história bem maluca, mas é o que se fazia antigamente, né? Sim. E de uma conversa dessa minha amiga que constela, falando que, Tânia, eu não sou a número 2, digamos, na sequência, né? Segunda filha, eu sou a terceira. Descobriu que a mãe tinha tido um aborto espontâneo de um bebê anterior com 8 meses, né? Sim. Então, e essa criança, ela não é como se não existisse, assim como essa minha tia-avó. Para sintetizar a história da tia-avó, o único tio meu, né, irmão do meu pai, que sabia o nome dela, minha mãe foi até uma outra cidade, curiosa, né, para saber daí a informação, porque não moram aqui em Floripa, e ele falou o nome dela. Ninguém sabia. Meses depois, esse tio veio a falecer, né? Agora, 1 ou 2 anos atrás, um primo meu, que é neto direto dessa falecida, conseguiu fazer toda a busca e veio o nome dela, completinho. Então, e é impressionante que a gente se achou do nada. Eu sempre tinha um palpite que da família, aquele que eu nunca conheci, é um primo distante, assim, a gente só sabe pelo nome, e foi ele que me trouxe o documento final comprovando aquilo, né? Aí, às vezes, acontece isso, a gente passa uma constelação e, de repente, algumas informações começam a surgir.
Isso. porque, de alguma forma, era importante olhar para aquilo. E não É. necessariamente é assim, né? Porque, às vezes, por exemplo, em abortos, a pessoa vai olhar no campo, reação dos filhos, às vezes, assim, aquela criança parece que são dois, fica enlouquecida, e aí olha no campo, ele está representando um aborto e a pessoa nem sabe que teve o aborto. Então, às vezes, é a época que usava DIU, tinha um DIU mais antigo que dava aborto, e às vezes é tão no início que a pessoa não se dá conta e aparece no campo. Então, ele estava excluído porque realmente não foi visto. Assim Sim. como tem muitos excluídos hoje que são os embriões fecundados que não são usados, né? Também eles precisam no seu lugar, eles fazem parte, como filhos mesmo que eles não tenham, digamos, vingado, sido escolhidos. Então, a gente continua excluindo de outras formas e precisa ir dando lugar para cada uma dessas almas, digamos assim, esses seres. Sim. Obrigada. As almas. Obrigado, Pedro. Ivone, você está querendo falar alguma coisa aí? Não? Ari, está querendo falar alguma coisa? Eu... Oi, boa noite aí, pessoal. Boa Na noite. verdade, eu participei, acho que só de uma, né? Ou duas. Várias. Mas quem manja mais aqui é a minha esposa, que já participou de várias constelações, e eu queria perguntar para ela se ela tem alguma pergunta, mas Isso. ela estava aqui acompanhando, aí tocou o telefone. Eu acho que o campo estragou o campo aqui, estragou o campo, a pessoa ligou, interrompeu aqui a conexão, né? Tá tudo certo, não era para ela perguntar, então. Não era para ela perguntar. Se for nessa tua linha, tudo tem que ser do jeito que é, né? Agora, Isso. eu tenho uma pergunta, genérica para você. A questão da intuição, que é uma coisa que me interessa atualmente, muito. Porque a gente fica muito no mental, né? Eu sou muito mental, a gente é muito mental, né? Não precisa nem falar, né? A gente é muito mental, né? E eu estou interessado muito na questão da intuição, que para mim é meio sinônimo desse campo. Não sei, porque tem a nossa intuição e tem uma intuição geral, que eu brinco com o Frug, a tal da sincronicidade, que a gente fala toda hora, né? Essa palavra não me sai. Eu estou indo numa reunião, de repente alguém fala uma coisa, eu falei, não é possível. Isso aí é sincronicidade. Acontece toda hora de alguém citar uma coisa de outro lugar, tal. Como que se relaciona? Me dá uma mini aula de 3 minutos, 2 minutos, como relacionar intuição, sincronicidade e campo. Olha, até vou trazer outras informações também. Na verdade, eu não tenho nenhuma resposta que eu possa dizer correta. Porque, na verdade, é assim, o que eu entendo hoje, que daqui a algum tempo eu posso estar de novo com um pensamento muito diferente. Mas eu acredito que essas informações que a gente tem como intuição, assim, que parece que vem desse lugar, de algo maior, ou informação do campo, isso vem quando a gente está conectado, a gente está normalmente centrado, a gente está aberto para isso. Algumas pessoas são um pouco mais, outras são menos. E não é só a intuição, às vezes a gente pode receber alguma influência externa. A gente não sabe o quanto o pensamento, o desejo do outro não está influenciando na gente. E, inclusive, se a gente for cogitar algumas energias assim que não querem exatamente o nosso bem, que podem estar vindo de alguma coisa ancestral, ou para quem acredita por exemplo, obsessores ou coisa assim, de também ter uma atuação de tentar influenciar nas nossas ações. Então, o que eu faço? Eu pergunto tudo para o meu corpo. E cada um de vocês, eu não sei se vocês já testaram o pêndulo humano, que é perguntar para o corpo e buscar a resposta. Então, é como se fosse o teu biológico respondendo, ou
para quem acredita, o seu eu superior ou o seu anjo. Acho que tudo bem, dá para abrir para a crença que a pessoa tiver. Mas você faz perguntas e vê como o teu corpo responde o sim e como responde o não. Então, até eu coloquei no Instagram esse exercício e as pessoas gostaram, então vou ensinar para vocês. Que aí tem como você verificar se essa informação que você está recebendo é certa ou não. Essa que veio da intuição. Então, por exemplo, a gente fica de pé e faz uma pergunta que a resposta necessariamente é sim. Por exemplo, meu nome é Cláudia, então eu pergunto, meu nome é Cláudia? O meu corpo responde sim para frente. Algumas pessoas respondem sim para trás, para o lado, para o outro. Então, cada um tem que descobrir como é o seu sim. E depois perguntas que a resposta necessariamente é não. Por exemplo, estou de blusa preta? Meu corpo responde não para trás. Então, resposta que seria sim, estou de pé. A gente nunca deve perguntar, tenho 5 filhos? Porque tu nunca sabe quantos filhos tem. Então, é tipo o tipo de pergunta que é melhor não usar. Coisas que são objetivas. Você descobrindo sim ou não, você pode testar o que foi a tua intuição. Por exemplo, tua intuição fala que é para você aceitar essa proposta de trabalho nova. E aí você centraliza, entra em contato e pergunta, isso é bom para mim? Então, o corpo vai dizer sim ou não. Então, isso é uma maneira de acessar uma informação que poderia ser do inconsciente, que sabe como se a gente tivesse uma informação maior, algo maior, que poderia ser a intuição, que tem gente que escuta a intuição, assim, parece que foi falada, né? Que ela vem clara. Tem gente que vê como imagem, tem gente que sente no corpo. Esse sentir no corpo dá para testar sim. Então, por exemplo, eu tentei me acostumar a, por exemplo, em vez de ficar de pé balançando, que as pessoas acham esquisito, né? Você ficar numa constelação balançando para frente e para trás, eu pergunto, por exemplo, a pessoa tem um ancestral lá atrás, e por algum motivo é importante saber quantas gerações são. Aí eu vou perguntando para o meu corpo, 1, 2, 3, quando abre a respiração eu sei que é sim, quando aperta é não. O Bert Hellinger usava isso, essa comunicação com esse eu interno. Para ele ganhava força quando era sim, e o corpo doía quando era não. Cada pessoa responde de um jeito, mas é um exercício bom para a gente, digamos, refinar a nossa comunicação com essas informações assim, que estão disponíveis e a gente ainda não está acostumado, porque a gente fica no mental. Não sei se eu te ajudei ou piorei, né? Trazendo mais informação. Olha, eu tô de pé aqui, ó. Deixa eu ver. Opa, por enquanto, por enquanto eu não sei se eu vou para frente ou para trás, mas, mas é porque eu tô brincando aqui, viu, Cláudia? Porque bom humor para mim também é uma questão fundamental. A gente sempre fala aqui. Agora, você me lembrou da história daquela forquilha, aquela forquilha que os caras andam no meio do mato e onde a forquilha começar a dar uma... Ele fala, aqui tem água embaixo, a história da água, né? Radiestesia. Da radiestesia. Da radiestesia. Me lembra muito isso. O meu método atual de intuição, quando eu acho que eu tenho um insight, é jogar, é fluir. Aliás, eu gosto muito quando você fala em fluxo. Ou seja, eu acho que eu tive uma insight, eu falo, o que eu vou fazer com esse insight? Eu vou jogar no campo, que é no trabalho 60 a mais, que é meu campo. Aí, se o negócio repercutiu bem, eu falo, bom, então eu acho que, opa, fui para frente. Se não repercutiu bem, opa, vou para trás. Que Esse é o daí meu... tu testa com as outras pessoas e às vezes não é o caso, porque as outras pessoas podem estar presas em alguma coisa que não vai permitir isso fluir, porque não faz parte do destino delas, do campo delas, e faz parte do seu. Mas, tipo, se é algo que é para você fazer, vai bater de novo. Eu acho que você tocou num ponto interessante. Quando eu jogo isso,
eu vejo que tem gente que vai para frente e tem gente que vai para trás. Mas tem que ver assim, ó, aí eu entendi o que você quis dizer, mas assim, nem sempre o sim é para frente. Às vezes o Não, sim eu estou brincando. tem clientes que o Eu- sim é para trás e tá tudo certo. Eu estou brincando. É se flui. Eu vou substituir o ir para frente para trás. Se flui ou se não flui? Ou Vamos se dizer. é leve ou se é pesado, né? Porque às vezes a gente sente assim, tu tem uma ideia e quando você pensa em colocar lá na prática parece que aquilo é leve, aquilo brilha, então aquilo é um sim. Agora, dê um aperto no peito, dê uma enrijecida nos ombros, aí não é. É que normalmente a gente não presta atenção no corpo. Mas se a gente começar a fazer o exercício de prestar atenção sempre, todas as respostas estão ali. Na hora que as coisas acontecem. Valeu, obrigado. As horas. Vou aproveitar aqui para comunicar aqui, talvez nem todos saibam, né? Porque o nosso querido Ari está sempre presente aqui, sempre com uma contribuição muito grande, e ele já foi também convidado a falar aqui, né? E não só ele foi um dos que teve maior sucesso aqui, talvez o que já teve o maior sucesso aqui, como eu já estou sabendo que ele está sendo convidado para levar esse tema para outros lugares, né? Então, Ari, parabéns, e para ver como você acertou e tão importante que foi esse tema para nós, né? Então, eu queria trazer isso para o grupo. Ô, E Frug, ô, cadê o Frug, Celso? O Celso foi embora? O já que Celso você tinha... falou, Ah, tá aí. Frug, Peraí, só uma Celso. coisinha. Fala. Não, eu só queria acrescentar uma coisinha. Realmente, eu fiz aquela apresentação aqui, alguém viu, alguém ouviu falar, já me pediu para falar para outro grupo, aí alguém viu nesse grupo e já me botou num artigo no blog da pessoa que eu falei, porra, meu, a coisa fluiu, está fluindo, está fluindo. Tá vendo? Tá vendo? Para você ver que também a cultura orgânica funciona, né? Então, então é Mas é bom, muito porque quem te interessante, é convidou, muito ele não interessante esse vem grupo. aqui, mas assiste. E o Celso, Sérgio, você queria falar? Que você você abriu... levantou a mão, Celso? Não, é só agradecer aí a fala da Cláudia, que estava na minha ocupação, mas ouvindo o tempo todo aqui. Obrigado. Obrigada. Mas Sérgio, Ana e todos que organizam esse grupo, é muito legal esse se colocar para aprender, para ver outras coisas, para aumentar, né, a consciência de cada um. Achei fantástico. Que bom. Você também andou dando uma passeada, olhando outras lá, né? Todos não, eu fui indo para dizer assim, gente, o que eu não posso fazer? E aí eu vi que tinha gente que fazia apresentação, e eu gosto de falar o que vem na hora, porque é conforme o campo que se forma. Então, Exatamente. como é sobre a constelação, provavelmente os exemplos que vêm são o que algumas pessoas estão precisando ouvir no grupo. Porque quando eu estiver em outro grupo, vai vir outro exemplo. E eu prefiro me entregar dessa forma. E se faz uma apresentação, parece que fica muito estático para esse assunto, né? Se fosse outro. Então, gente, muito obrigado a todos, né? E a Cláudia, especialmente, mais uma desse grupo Guaí, vamos dizer assim, né? Já várias pessoas já estiveram aqui, Jefferson, não, até perdi a conta aí de quantas pessoas já tiveram aqui, e o Rogério já esteve aqui. O Rogério deu uma aula dos 3 primeiros setênios aqui maravilhosa, viu, Cláudio? Vou olhar. Maravilhosa. A gente pensou que ele ia falar de agricultura e tal, mas ele deu uma aula dos 3 primeiros setênios de ficar com o queixo embaixo. Foi muito lindo também, né? O Celso já teve, a Ana já teve, a Ivone já teve, então o Ari já teve, a Denise já teve. Então, você vê que a gente também dá oportunidade
porque as pessoas que vêm aqui, elas têm consistência. Elas têm, é verdade, né? Então, tanto é que tantas já vieram aqui, todas fizeram sucesso. Então, até eu uma vez falei, a Amanda e o Bruno já vieram, acho que 2 ou 3 vezes. Então, é isso, gente. Muito mais gente que você conhece também já esteve aqui, Cláudia. Vou dar uma olhada. Tirei uma cartinha para essa apresentação, digamos assim, vou mostrar para legal, vocês, legal. porque eu acho que ela serve para todo mundo. Está aparecendo? E para mim está... Olha, eu digo sim para a vida. Como você começou essa palestra, né? Não é à toa, né? Não é à toa. Vamos dizer sim para a vida, estamos precisando, a realidade é soberana, ela é a realidade, ela não veio para nos destruir, ela não veio para nos maltratar, ela veio para trazer o caminho que deve ser traçado. E aquilo que, de alguma forma, nós, como humanidade, geramos, nós temos que encarar. Então, vamos encarar a realidade com responsabilidade e vamos entrar por ela e vamos sair dela quando chegarmos a esse ponto. Né, Cláudia? Isso aí. Com Então, acolhimento. muito obrigado, gente. Muito feliz aí. Obrigada. Senir, adoro ver Obrigada. você aqui. E Ana, um beijo. A maravilha. gente teve um fim de Sério. semana maravilhoso do Rio Aberto e agora estamos aqui. Fluindo na vida, né, Senir? Isso, Honrando sempre. nossos cabelos brancos, né, Senir? Que agora está Isso, rapado. isso mesmo. Tá Grande certo. beijo a todos e todas. Muito Obrigado, gente. obrigado. Um beijo. Esperar. Obrigada. Semana que vem, encontro astrológico. Quem não ouviu, julho, nós vamos dar uma parada para descansar um pouco. A gente volta em agosto com a cultura orgânica, tá? Tá. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Tchau, tchau. Boa Obrigada, noite. Cláudia. Obrigada, Sérgio, Ana. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Te acho no Instagram. Obrigada. Tchau, tchau.